Fala galera, aqui nossa live vai começar às 7 horas. Quem tiver interesse aí de ficar, o convidado já tá entrando aqui, só tô esperando ele. Opa, Opa, boa noite, Daniel. Renan. Boa noite, Bom? tudo bem? Tudo? Beleza? Vamos começar então? Podemos? Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí. A live a gente programou seguir um caminho aí de passando um pouco pelo cenário econômico, falando depois um pouco mais sobre planejamento nesse cenário tão conturbado aí e finalizando aí com investimento, qual que é o modelo de carteira aí que pode estar tendo, os investimentos que podem ser interessantes. Se alguém tiver interesse, pode deixar as perguntas que vai abrir um momento na live justamente para isso. E agora eu queria deixar um pouco aí a bola com o Renan, para ele falar do trabalho dele, quem é a Alfamar, o que eles fazem e falar um pouco aí a trajetória. Fica à vontade aí, ô Renan. Perfe- Perfeito, Daniel. Primeiro, agradecer o convite aí, é um prazer participar, conversar com vocês. Eu sou formado na UFS, então me sinto feliz em voltar e contribuir para a turma aí, falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, em especial como é que está estruturado aqui no Espírito Santo, né? Então, falando um pouquinho, eu sou economista de formação, tá? E desde 2007 eu estou no mercado financeiro. Em 2009 eu fundei uma gestora de recursos que veio a se unir à Alfamar em 2015. E daí a gente vem desenvolvendo um negócio de planejamento financeiro pessoal. Eu esqueci de mencionar também que em 2013 eu tirei a certificação CFP, que é a certificação de Certified Financial Planner, certificação americana de planejador financeiro pessoal. E a gente começou a desenvolver esse trabalho aqui no Brasil, que é muito comum nos Estados Unidos, mas pouco desenvolvido no nosso país. Só para você ter uma ideia, existem 80 mil planejadores nos Estados Unidos. Aqui Aqui no é Brasil, a um. gente tem pouco mais de 5 mil agora. No estado do Espírito Santo, em especial, profissionais com a certificação CFP são 20. Então, assim, é um mercado ainda muito incipiente, né? Está em desenvolvimento. A gente tem essa atividade dentro da Alfamar de planejamento financeiro pessoal, que atende famílias, pessoas, é um processo de educação financeira Uhum. e um plano para que as pessoas atinjam os objetivos de vida delas. Então a gente conversa sobre orçamento, seguros, investimentos, previdência, planejamento de aposentadoria. Além disso, a gente tem a parte de gestão de investimentos. A gente faz gestão de carteiras administradas e fundos exclusivos. Uhum. Tá? Essas carteiras administradas nós gerenciamos em plataformas abertas, as mais conhecidas que nós temos aí, BTG, XP, Genial, dentre tantas outras. A gente administra os recursos do cliente em qualquer uma dessas plataformas. E uma diferença em relação até a grande maioria do mercado, como o mercado é desenvolvido, quando a gente pensa em investimentos, em geral a gente busca um distribuidor, né? Alguém que nos apresente as opções de investimentos e daí eu vou tomar a decisão, né? O nosso modelo de negócio é um modelo diferente, onde o cliente
delega a gestão da carteira dele para nós e aí nós gerenciamos essa carteira. Tá? Hoje a gente está entre as maiores gestoras aqui do nosso estado e vem desenvolvendo esse negócio ao longo desses anos com sucesso. Bacana. Isso é legal você ter falado sobre a questão do planejador financeiro, que muita gente agora com essa questão aí da XP, com Itaú aí, o pessoal esquece um pouco, começa a olhar um pouco mais para os outros profissionais do mercado, a gestora aí de vocês, a próprio Exato. planejamento financeiro, que tem um pouco menos de conflito de interesse, né, em relação a o agente autônomo, o próprio Gerente do banco, né? O banco. gerente de banco. É muito em virtude do modelo de negócio, né? No final você tem um modelo de negócio cuja remuneração é proveniente do produto, tá? É como se fosse o farmacêutico. Então você vai lá na farmácia e você vai perguntar para o farmacêutico, me dá um remédio aí. Beleza, ele vai te dar o remédio. E aí você pergunta, quem paga o seu salário? Quem paga o meu salário é aqui, a farmácia que ganha dinheiro vendendo remédio. Tá, É, tudo bem. Nada de errado. É assim que sim, funciona. Tá? É só entender como é que é o modelo de negócio. Agora, existe o médico, né? Geralmente exato. você vai no médico e pede para ele qual remédio que eu vou tomar. E aí você vai até a farmácia, pode contar com a ajuda de um farmacêutico, tá? Para pegar esse remédio. E o que é um médico no mercado financeiro? É justamente um consultor, um planejador, alguém que te ajude nesse sentido, sendo remunerado por você. O médico recebe a consulta, ele não recebe pelo, De outras formas, pelo né? de outras formas, né, pelo produto. E existem médicos, inclusive, que fazem, digamos assim, a operação. Ele vai lá, se for um caso grave, né, um caso que requer um acompanhamento mais próximo, você tem aquele médico que está ali ao seu lado, que seria o gestor de recursos, né? Isso. Você delega completamente a ele. Eu faço um paralelo também com o futebol. Eu falo assim, quando você tem um gestor, é como se você tivesse um técnico no seu time. Você é o dono do clube. Você é o dono do dinheiro. Você pode escolher quais jogadores você vai escolher, ou você pode contratar um técnico que é um especialista para fazer isso. Esse é o gestor. E todas Exatamente. essas figuras são remuneradas pelo cliente, né? O que é Então muito importante. é uma figura que talvez essa briga entre Itaú e XP levantou essa bola justamente para as pessoas conhecerem. Então se não, eu não me atraio por nenhum desses modelos, existe uma alternativa? Existe, que é aquela que busca um máximo da transparência, do alinhamento de interesse. É importante Exato. salientar o seguinte, Daniel, também. Não quer dizer que não exista conflitos de interesse. Em todo modelo existe conflito de interesse. Tá? Exato. Inclusive no modelo de gestão, no modelo de consultoria. Quando eu chego para um cliente e falo, olha, vamos montar a sua carteira na plataforma A. Aí ele vai me falar, não, mas por que você não fala para eu montar na plataforma B? Eu estou falando para montar na plataforma A porque eu só trabalho com ela. Então Sim. é um conflito, não deixa de ser um conflito. Você pode falar, a A é igual a B e tal. Aí o cara fala, entendi, tudo bem, mas existem conflitos em qualquer atividade, obviamente em maior ou menor grau e que podem te gerar maior ou menor prejuízo. Exatamente. Eu acho que é importante a pessoa, antes de procurar esses profissionais, saberem o que gere aí a relação entre os dois, até mesmo para estar Perfeito. identificando, sabendo o que cada um tem aí, A, pode a, a, afetar a rentabilidade. a grande pergunta, isso eu aprendi com o cliente, é o seguinte: pergunte para quem te auxilia como é que você ganha dinheiro.
Exato. Aí ele vai te explicar como é que ele ganha dinheiro, tá transparente, você se sentindo confortável com isso, segue em frente. Exato. Vamos começar então as perguntas, ô Renan. Certo? Eu queria, a gente que conversou aqui um pouquinho antes, eu queria conhecer um pouco mais da visão aí da Alfamar, de vocês aí sobre o cenário econômico, como é que vocês estão vendo a economia, é um cenário mais positivo pela frente, o que que vocês veem aí pro É, pessoal o, aí, tá? o cenário, quando a gente fala em cenário econômico, a gente está falando de eventualmente as previsões, né? O que que vem pela frente, né? E geralmente tem uma frase que eu gosto de usar que é: a arte da previsão consiste em antecipar o que que vai acontecer e depois explicar por que não aconteceu. Então, e olhando especificamente este momento, isso se tornou ainda mais relevante, porque nunca antes a gente teve uma pandemia, É complicado, né? nunca teve um sistema que foi desligado e está sendo religado, isso em escala mundial. Não Sim, é um país especificamente, escala é mundial. todo mundo. Então, é um cenário muito desafiador, né? Olhando o mundo, até o próprio Banco Mundial espera que o PIB mundial caia menos 5% nesse ano. E aí há uma dúvida como é que se dará essa recuperação. Então, o mercado financeiro ele costuma definir as recuperações por letra, né? Então isso em geral é levado para a bolsa, por exemplo, né? Então você A tem gente a gosta de botar recuperação nome pra tudo, né? e facilitar também o processo de reflexão ali sobre essas questões. Então você tem a recuperação em V, que é aquela que volta rápido, né? Você tem a recuperação em W, que vai até volta até uma metade ali, depois dá uma segunda onda, cai. Você tem a recuperação em U, que fica um tempo embaixo e depois sobe. E inventaram agora a recuperação em Nike, que é o símbolo da Nike, que é mais contínuo, nem tanto não tanto inclinado, e ele vai crescendo. A recuperação em U não é. Olhando a bolsa Aham. especificamente, tá? Eu estou olhando aqui a bolsa. Que a gente já, do pico, que foi 23 de janeiro, até o vale, que foi 23 de março, a bolsa caiu 50%. Então, se eu tinha 100, eu passei a ter 50. Do dia 23 de março até agora, últimos dias aí, a bolsa subiu 50%. O que era 5 virou 7,5. 50 virou 75. Sim. Então, eu estou na metade. Do que ainda Então, falta. do que ainda Pra falta. recuperar Então, o assim, pico lá. que aí seria o V, né? Então, assim, pode ser, nos últimos dias a bolsa está andando de lado. Então, pode ser que venha uma segunda onda, a gente não sabe. Ou, de fato, vai inclinando de maneira a virar um Nike. Então, assim, a bolsa em geral ela antecipa. Então, que haverá uma recuperação, não há dúvida. Então, esta vez tem uma frase que fala: desta vez é diferente. Né? Toda vez que a gente acha, quando o mercado está na alta, vem essa frase: desta vez é diferente. Quando o mercado está embaixo, não, desta vez é diferente. E, Exato. em geral, historicamente, não é diferente. Então, a gente teve uma grande queda, um grande desconto. E agora a gente vai ter a recuperação. No Brasil especificamente, se você pega a pesquisa Focus do Banco Central, estou olhando aqui, o PIB para esse ano esperado é de menos 6,5%. E para quem não conhece, a pesquisa Focus do Banco Central é a média de Da... expectativas em relação aos maiores agentes econômicos do mercado. Então, assim, se você quer ter uma referência, pega a pesquisa Focus, que lá
você tem essa informação. Já para 2021, 3,5. Então, assim, a gente vê com bastante cautela, a gente está confiante que vai ter uma recuperação, não sabe precisamente em quanto tempo, mas você tem uma oportunidade, a maior oportunidade foi em março, sem dúvida nenhuma, não sabendo muito como é que seria, mas dentro de uma lógica de estratégia, de longo prazo, era um momento oportuno de movimento, a sua margem de segurança era muito grande, tá? Então, e ainda mais num cenário de taxa de juros muito baixa, né? E com inflação também muito baixa. Lembrando que a inflação para esse ano, 1,60. E a meta do Brasil é 3 e pouco. Então, assim, tá Não tá muito muito longe. tá abaixo da meta de baixo. Então, assim, do viés para baixo. Então, tem muito espaço aí para subir. Para 2021, inflação de 3%. Então, a taxa de juros, a inflação está muito comportada. E é um pouco assim, não há muito motivo para as coisas aumentarem de preço. Uhum. Porque você não tem inflação de consumo. As pessoas não estão consumindo. Você vai ter o desemprego ainda acontecendo. Então, assim, a expectativa é de manutenção de taxa de juros baixa por um bom tempo. Para esse ano, a expectativa é 2,25. Tem gente acreditando que pode cair até mais. Você tem Então, gestor assim, aí de grande. Outros gestores, né, ali, falando já de 0% de taxa de juros. Você acha que isso é viável? eu acho isso aí fora um pouco. Você tá, aí é países desenvolvidos com uma estabilidade fiscal, né, e uma moeda forte. Então, para o Brasil, eu acho isso pouco provável, né? Numa análise comparativa, tá? O Brasil já está Uhum. bastante baixo, né? Se você for pegar a taxa de juros dos Estados Unidos, está 0,25. Então, assim, a grande maioria dos países estão a zero. Então, assim, o Brasil está 2%, 2,25. Então, assim, tem espaço para baixar? Tem espaço para baixar, mas nunca se esqueçamos do país que a gente está e dos desafios que a gente tem. Então, desafios fiscais, inclusive, que toda a economia que a gente teve na reforma da Previdência foi embora agora. E deveria ir, porque Uhum. nós precisamos ajudar os mais necessitados e manter a economia rodando. Tá? Mas o Brasil, ao mesmo tempo, tem que voltar para a trajetória de queda da dívida. Né? Então, a gente estava por volta de uma dívida de 70% do PIB, agora vai para 100%. Beleza, o mercado vai aceitar porque não tinha para onde ir. Tem que, tem que ser assim. Mas se você continuar falando, vou continuar gastando mais do que ganho e tudo mais, juros vai voltar a subir e aí a gente vai ter problemas. A taxa de juros longa, inclusive, está com bastante dificuldade de queda também, né? Por conta desse problema. Justamente por conta desse desafio, porque é o seguinte, é o dia depois do amanhã, né? Como é que vai ser quando tudo isso passar? Vai ter agenda, vai continuar a agenda de reformas tributária, administrativa, vai ter privatização. Ok, se continuar com a agenda, a taxa de juros de longo prazo vai começar a cair, porque mostra uma diretriz. Uhum. Então, essa diretriz, olhando a equipe econômica, você tem essa diretriz positiva, tá? Mas precisa passar essa agenda Covid para voltar à agenda econômica. Inclusive, o pessoal tem muito medo questão de 2026, né? Onde o teto dos gastos pode ser revisto, e aí tem uma dificuldade até maior. Passando agora, então, Sim, para as próximas perguntas, sim. como é que você vê essa parte na hora do planejamento aí dos seus clientes?
Você tem algum caso aí que você queira estar tratando específico? Fica à vontade aí. Então, E o pessoal que... Pode falar, pode falar. essa questão do planejamento, ela é fundamental, né? Brasileiro, de maneira geral, nós não temos educação financeira, né? Inclusive, a educação financeira vai entrar no currículo escolar. No ensino médio, o Banco Central aprovou isso. Então, isso foi ano passado, se eu não me engano. Isso já vai fazer parte. Então, quem tem educação financeira no Brasil é quem faz economia, contabilidade, administração. O resto não tem educação financeira. E educação financeira é básico, né? Então, todos nós precisamos. E ainda mais o ato de planejar. Planejar é um ato de você refletir para tomar melhores decisões. Então, e o que a gente está vivendo hoje certamente ficará marcado na vida de muitas pessoas. É mais ou menos aquele, o AC e o DC. Antes de Covid e depois do Covid. Então, assim, para várias coisas na nossa vida. Antes do Covid eu não fazia live no Instagram. Depois do Covid eu passei a fazer live no Instagram. Antes do Covid eu não fazia reunião online. Depois do Covid só reunião online. Antes do Covid eu não me planejava. Eu não cuidava das minhas finanças. E aí veio o deserto. Estamos aí alguns meses com muita gente sem ter receita. E aí, como é que fica? Eu posso pensar sobre isso. Oi. Voltou. Vamos lá. Mostra a importância, né, do planejamento financeiro, justamente agora, nos momentos de crise, que a galera vê a importância de estar poupando, de estar pensando no longo prazo, coisas que são imprevisíveis, né, que pode acontecer vários cisnes negros, mas você pode estar preparado para esses cisnes aí na vida, né? Exatamente, é aquela questão. Eu não vou consertar meu telhado quando está chovendo. Eu vou consertar Verdade. quando tá sol. Então, assim, eu vou pensar em me planejar quando a situação está mais tranquila. É óbvio que numa situação de tá uma tempestade, tá caindo água, você vai lá e conserta no meio da tempestade. Não tem para o que fazer. Mas o melhor dos mundos é você consertar seu telhado quando tá sol. Então, o ato de planejar é justamente você refletir sobre isso. E o planejamento, ele não é só falar de investimentos, que é o ponto que gera maior interesse das pessoas. O mercado gera um interesse, a gente quer pensar sobre investimentos. Mas antes de você pensar com os seus investimentos, você tem que refletir. Onde que você quer chegar? Como é que você lida com as finanças? Você tem fluxo de caixa positivo? Ou seja, você gasta menos do que você ganha? Isso é o tijolo, cara. Você quer construir um prédio, você tem que ir colocando esses tijolos. Uma coisa que eu vejo muito, até mesmo dentro da liga, o pessoal comentando sobre, é amigos que estão doidos querendo investir e estão cheios de dívida. Então, não bate muito, né? Acha que vai Porque, achar a bala de prata para ganhar dinheiro, né? E aí pagar suas dívidas. Quando, na verdade, o orçamento é a essência de tudo, né? Inclusive no sentido de falar, cara, eu tenho que buscar mais receita. Então aí é uma questão de desenvolvimento pessoal, ganhar mais por hora. Então é algo nesse sentido. Às vezes não é um investimento. Inclusive se você para fazer conta, tá? Se você é uma pessoa muito jovem e guarda dinheiro, a depender do tempo, tá?
e obviamente do prazo, mas vamos colocar aí na média, tá? O quanto que você vai acumular ao longo da sua vida, a maior porção é a reserva que você fez, não é a rentabilidade. Como se fosse 60-40, 70-30. Então, assim, 60 vai ser o que eu guardei, é o ato de poupar. Eu estou lá colocando em algum lugar. 30 vai ser a rentabilidade, que é relevante. E eu devo olhar, eu devo buscar melhorar. Só que as pessoas esquecem de como é que eu ganho mais dinheiro. Então, como é que eu ponho esse fluxo de caixa? Não Então, assim, adianta, não e adianta, né, quem é, você... Pode falar, desculpa. quem não é do mercado financeiro tem que focar em como é que ele ganha dinheiro na atividade dele. Se eu sou um arquiteto, se eu sou um administrador, que seja engenheiro, cara, como é que você vai ganhar dinheiro na sua atividade? No mercado financeiro, busca alguém para te ajudar. Que não dá para você ser bom em tudo. Então seja bom na sua atividade e busca alguém para te ajudar lá. O cara que trabalha no mercado financeiro, ele trabalha com isso. Então ele tá ali no dia a dia, ele sabe como é que funciona e ajuda outras pessoas. Então ele faz um dois em um aí para ele mesmo, né? E ajudando outras pessoas. Então ele consegue cuidar dos dois, cuidar do dinheiro dele que ele acumulou, né? O estoque, e ajudar outras pessoas a também cuidarem do dinheiro acumulado. Isso eu vejo muito no mercado financeiro principalmente, que o pessoal vê uma forma de ficar rico, né? De ficar milionário, propaganda, divulga o tempo inteiro, day trade o tempo inteiro, você vai ficar rico investindo em ações, e aí... Isso atrai, né? Porque são gatilhos mentais. O ser humano quer ficar rico da noite para o dia, isso é natural. É não cair nas tentações. Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, assim, mesmo que você venha a entrar numa situação como essa, pense percentualmente. Eu vou entrar com 1%, eu vou entrar com 10%. É a única coisa que você consegue controlar, que é o risco que você quer correr. Então, nunca caia nessas armadilhas, porque se for um grande erro, pode ser game over. Exato. Né? Que era o exemplo que a gente estava citando. Ruína, né? Exatamente. Porque é aquele exemplo que a gente citou, por exemplo. E aí, olhando um mercado organizado, um mercado líquido e com sério, né, que você tem crescimento patrimonial ao longo do tempo, que é a bolsa, né, ser sócio de negócios. Se eu tivesse entrado em 23 de janeiro e tivesse saído em 23 de março, eu teria perdido 50%. Então, 100 mil viraria 50 mil. Onde que eu vou recuperar isso? Vai ser na própria bolsa. Exato. Mas se você acha que não vai recuperar na bolsa, você nunca mais vai recuperar. É só com trabalho e muito esforço para recuperar. E ainda mais, aqui eu estou falando de um mercado que você tem potencial de recuperação porque é sério. Imagina quando você cai em pirâmides, armadilhas, virou pó, acabou, não tem mais o que recuperar, né? Exatamente. Tem até uma pergunta aqui já, não sei se você se importa de responder. Pode O falar. Juan, ele está te perguntando aí, planejar é controlar riscos também? Como é que eu controlo o risco aí? Dentro de um Sem dúvida. planejamento, como é que é feito isso aí? Então, existem vários riscos que você pode observar, né? Então, em cada módulo do planejamento financeiro pessoal, você tem um olhar sobre risco. Então, por exemplo, dentro do orçamento, e uma coisa que está umbilicalmente ligada ao orçamento é a reserva de emergência, que tem relação com os investimentos. Então, eu tenho risco de ficar desempregado, tenho risco de ter uma pandemia,
Ninguém nunca imaginava isso, mas antes você já falava, ó, você tem que ter 6 meses, 3 meses das suas despesas, guardado numa aplicação conservadora e tudo mais. Ali você está gerenciando o risco de não ter receita ou ter um imprevisto relacionado ao seu orçamento. Ao mesmo tempo, quando você vai olhar o investimento, você fala o seguinte, cara, eu estou com um dinheiro que vai servir para minha emergência. Eu vou colocar isso em ações? Não faz sentido, porque ações são voláteis. Em um mês pode cair 30%, igual em março. Exato. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar uma aplicação com pouco risco para ser minha reserva de emergência. Quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo analgésico, eu não tomo antibiótico. Exatamente. Então, ali eu fui para a parte de investimentos e gerenciei o risco. Você vai ainda para questões mais de. Ei, Daniel, Eu caí ou tá me você ouvindo? caiu? Ah, não sei, Tô ouvindo. ficou rodando ali, eu não sei se era Aqui, eu ou era aqui você. também. Então vamos lá, falando um Eita, pouquinho sobre. Opa! é, acho que agora foi. Então vamos lá. Eu tava mencionando o gerenciamento de risco quando você parte para outras questões, por exemplo, proteção patrimonial. Ah, tem o risco de minha casa pegar fogo? Ok, essa casa representa uma grande porção do seu patrimônio, você pode checar se vale a pena fazer um seguro de incêndio. Tem o risco de eu ser processado profissionalmente, eu sou um médico, eu sou um autônomo que pode ter o risco de alguém me processar, responsabilidade civil. Ah, você vai para o âmbito da vida, eu sou o principal provedor da minha família. Se eu faltar, como é que vai ficar a educação dos meus filhos? Como é que vai ficar a minha esposa? Seguro de vida, tá? O brasileiro faz seguro de carro, mas não faz seguro para a vida dele. O que vale mais? O seu carro ou a sua vida? Para a sua Exato. família, tá? Para a Uhum. sua família. Questões de invalidez, por exemplo, né? Se sofrer um acidente e ficar inválido, eu tenho algo para me suportar? Então, dentro de um planejamento financeiro, sem dúvida nenhuma, riscos, gerenciamento de risco, controlar os riscos são fundamentais. Exato, até o exemplo aí do carro, né, do acidente. O carro vai estar lá, mas ele não tem a receita para manter o carro, né? Então é meio Exatamente. complicado. Exatamente. O... Aí então, né, nessa questão aí de controlar risco, eu vejo muito, via, né, um tempo atrás, agora meio que some, mas muito influenciador falando que era 100% em renda variável, que colocava aí sua reserva de emergência em fundo imobiliário. Você acha que fundo imobiliário tem essa capacidade aí de ser reserva de emergência? O que que você acha? Não, porque fundo imobiliário é considerado renda variável, né? Então, você nunca deve colocar o recurso da sua segurança numa renda variável. Então, conceitualmente, não faria muito sentido, tá? Do ponto de vista de que tem liquidez, ok, você pode negociar a qualquer momento, mas o risco de mercado, né, o preço do ativo, ele flutua muito. Apesar de que é o seguinte, não quer dizer que renda fixa também não venha a flutuar, tá? Vide os Exatamente. fundos, vide os fundos de crédito privado que nos últimos meses sofreram por falta de liquidez no mercado, por medo das empresas não pagarem os títulos das dívidas. Sim. Então, pode acontecer um desconto se você quiser sair naquele momento. Obviamente, esse desconto tende a ser menor, tá? Menor do que ativos mais voláteis, como ações, como imóveis. Fundo imobiliário é imóvel,
Então, assim, Exato. eu costumo dizer o seguinte: ativos de renda variável, a bolsa que negocia esses ativos de renda variável, nada mais é do que uma feira que está sendo aberta todo dia. E ali vai ter gente comprando e vai ter gente vendendo. Você não é obrigado a comprar, não é obrigado a vender. Então, seja muito sábio em quando ir nessa feira, seja Sim. para vender ou seja para comprar. Mas eu não, por eu saber que a feira está lá, eu tenho que saber quando que eu tenho que ir. Não necessariamente eu tenho que ir na feira todo dia e ficar olhando o preço, porque isso gera ansiedade. E aí eu vou querer ficar Comprando e jogando com vendendo ali. preço. Exatamente. Então, Exato. assim, nessa questão que você estava mencionando de orientações com relação à alocação dos recursos, entrando nessa questão dos investimentos, é muito importante as pessoas entenderem os objetivos dos recursos que ela tem. Então é como se ela fosse, isso vem do planejamento, tá? É como se você pensasse em potes. Então eu tenho esse pote aqui, que é a minha reserva de emergência. E eu vou deixar ali X mil. Beleza. O que você vai buscar para colocar esse pote? Você vai buscar uma aplicação com risco baixo, com liquidez e beleza. Tá lá. Ah, eu tenho uma outra aqui que eu vou comprar meu carro ou eu vou viajar, vai ser daqui a 1, 2 anos. Ok, você já pode ser mais razoável ali. Aí vem o gerenciamento de risco. Né? Eu coloco o quê? Basicamente é renda fixa que a gente tem, e você tem três tipos de renda fixa, né? Pós-fixado, pré-fixados e indexados à Index. inflação. Eu faço o paralelo como se fossem os nossos zagueiros no time, né? Então são os dois zagueiros, que é o pós-fixado, os laterais, o pré-indexado à inflação. Beleza. Aí você vai para o meio de campo. O que é o meio de campo? É um multimercado. É um gestor, não é um ativo final. Uhum. Sim. É um fundo que aloca em renda fixa ou renda variável, que seria ações, também envolve câmbio e outras, outros ativos. Mas o multimercado é o meio de campo. Então, assim, e eu tenho lá no ataque as ações. Beleza. Ah, eu vou montar aqui uma carteira para 1 ano, 2 anos. Ah, beleza. Eu posso ter zagueiro e eu posso ter meio de campo, porque eu não preciso jogar totalmente na defensiva. Vai que dá para fazer um gol. Né? Tem meio de campo que vai lá e faz gol também. Então, assim, e eu tenho um dinheiro que é para 20 anos. Ok, você já pode pensar em ter atacante, que são as ações. Mas nunca em ter só Jogar. atacante. Eu vou jogar só com atacante. Cara, você vai tomar gol. Pode ser que a Tem que ter. quantidade de gols que você faça não seja maior do que você tomou, a depender das suas escolhas. E Sim. aquele negócio, até dentro da questão da montagem da carteira, pensar dessa maneira faz com que você tenha bala na agulha para ir na feira quando a feira tiver com bons preços, ou seja, você faz rebalanceamento de carteira. Né? Então, assim, o único almoço, isso é uma frase famosa, o único almoço grátis que existe em investimentos é a diversificação. Tá? E aí, dentro dessa diversificação, também entra a questão, tá? Como é que eu vou diversificar a minha carteira para objetivos de curto prazo? Como é que eu vou diversificar a minha carteira para objetivos de médio prazo? E como é que eu vou diversificar a minha carteira para objetivos de longo prazo? E essa diversificação, além da questão do prazo, que é relevante para te ajudar nessa reflexão, tem uma questão também de, de conforto, de conhecimento, porque eu posso falar para você, olha, faz sentido você ter 30, 40% em ações para esse dinheiro aqui que você vai usar para sua aposentadoria, Daniel. Aí você fala, ah, beleza, Renan, vamos lá, vamos montar essa carteira aqui, vamos ter 40% em ações.
Isso você montou em janeiro. Em março, caiu 30%. Você não consegue dormir. Eu falo, ó, mas você não vai usar esse dinheiro daqui a 30 anos. Deixa eu te mostrar um gráfico de 30 anos aqui. Aí você vai dar bolsa. Aí você vai falar, Então é assim, é uma montanha russa para cima, né? É uma montanha Uhum. russa para cima. Quando você escolheu isso aqui, não quer dizer que você não ia ter emoção. Você está tendo emoção. Só que você não suporta essa emoção, mesmo entendendo que você vai usar 30 anos. Não, não suporta. Você está na carteira errada. Exato. Você está na carteira errada, aí vai ter que ajustar. Ou você tem que buscar mais conhecimento para se sentir confortável. Isso faz parte. Nós, como investidores, mudamos o perfil por conhecimento, tá? Ou por empolgação, tá? Então você tem que tomar cuidado com relação a isso. Empolgação até no sentido assim, quando o mercado tá bom, eu sou arrojado. Quando o mercado tá ruim, eu sou conservador. Você está fazendo o caminho contrário. Errado, exatamente. Você está fazendo o caminho contrário, cara. Você está entrando na alta e vendendo na baixa. Então, assim, Exato. por isso que uma coisa que eu prego muito, e o planejamento também ajuda nisso, a gente prega muito isso na gestão de recursos, tá? Com os nossos clientes, e reforça isso também no planejamento financeiro, qual a sua estratégia? Seja fiel à sua estratégia. Não adianta eu falar, esse ano eu vou botar 80% em bolsa, ano que vem eu vou botar 20%. Cara, não é assim. Não é assim que funciona, porque você vai errar o time. Você vai errar o time. Você nunca sabe como é que vai ser o ciclo de mercado. Então, entender que existem ciclos de mercado, defina o risco que você quer correr para sua carteira, a depender do objetivo, tá? Isso vai te ajudar. Então, assim, cara, de antemão eu falo, o que você controla? Você controla o risco. Exato. Então, eu não sei se a bolsa vai subir ou cair esse ano. Mas eu sei o quanto que eu quero estar nela. Exatamente. Exatamente. Aí isso está sob seu controle. Então, para o meu dinheiro que eu vou trocar meu carro, eu não vou botar. Beleza. Para o dinheiro que eu vou usar para minha aposentadoria, eu posso colocar. Aí é medir o quanto. Chegou uma pergunta aqui de uma pessoa, Renan, Sim, até pode da falar. Liga, e ela está perguntando basicamente, agora que teve aquela questão do corte de juros e tudo mais, um título que ela tinha prefixado a um certo valor lá de taxa de juros mais alto, com a queda se valorizou, né? O conceito é inverso. Isso. Então, ela já viu muitas vezes próprias pessoas aí falando sobre custo de oportunidade e tudo mais, e ela está perguntando aqui, vale a pena vender, vale a pena ficar? Como que você enxerga isso? Depende do perfil de cada um? Então, dentro daquela construção da carteira de investimentos que eu mencionei, como se fosse o time de futebol, tá? Vem justamente o peso que você vem alocar em cada classe de ativos, tá? Então, vamos citar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu coloque 20% da minha carteira em renda fixa pós, 10% da minha carteira em renda fixa pré, 10% da minha carteira em renda fixa inflação, eu tenho 40%. Eu coloco mais, sei lá, 40% em multimercados, eu tenho 80% e 20% em bolsa. Estou chutando aqui, tá? Este título que ela... E isso passa a ser a minha estratégia, tá? Uhum. Então eu vou jogar assim, eu vou jogar no 4-4-2. Foi exatamente o que eu coloquei, certo? Sim. Beleza. E lá a renda fixa pré é o meu lateral direito, tá? Que tem lá 10%. O que que acontece? Quando você parte dessa lógica, o mercado vai se movimentar. Então, nesse movimento do mercado, o que que você vai ter? Você vai ter desbalanceamento da carteira.
no caso que ela mencionou, a parte pré se valorizou. Exato. E o que era 10 pode passar a representar 11, 12, que seja. Se você seguir a sua estratégia, você poderia rebalancear a carteira ali. Não no sentido de sair completamente dessa classe, uma vez que essa classe faz parte dentro de uma alocação estratégica, mas sim aproveitando um crescimento que ela teve. E isso vale para as ações, por exemplo, e outras classes. Então, assim, por isso que é legal a analogia do time ou de qualquer outra diversificação, né, que a gente mencione. Também você pode fazer com um prato de comida que você tenha vários alimentos, né, carboidratos, proteínas e etc. É justamente para isso. Geralmente as pessoas ficam pulando de galho em galho. Né? Não, agora é título pré, agora é título inflação, agora é bolsa, e fica perdido, não sabe para onde ir. E quando você tem estratégia e define essa estratégia, independente de como você vai montar essa estratégia, tá? Mas o que Uhum. eu defendo é que você seja fiel a ela, o mercado vai te dizendo o que você vai fazer. Por quê? Você vai vender a bolsa quando ela sobe ou quando ela cai? Quando Ela ela vai valorizar. Ah, Ela vai valorizar dentro do. Você está com 20% lá, né? sim, Ela vai valorizar, vai ter um peso maior quando a bolsa cai ou quando a bolsa sobe? Quando a bolsa quando a sobe. bolsa sobe. Ou seja, aí já começa a fazer sentido realizar. E quando a bolsa cai? O peso vai diminuir. Aí o mercado falando, olha só, é como se o shopping estivesse falando, estamos em liquidação. Tá na Você hora quer de vir? comprar. A feira está em liquidação. Você quer vir comprar agora? Então, assim, é muito uma questão de estratégia. Olhando especificamente os títulos pré-fixados, a valorização deles tenderia a continuar se a gente tiver uma queda ainda maior da taxa de juros, que hoje está em 2,25%, e uma manutenção de taxa de juros baixa durante um bom tempo. Tá? Agora, o Brasil tem um grande desafio pela frente, que é o desafio das contas públicas, passado a agenda Covid, dado que a economia da reforma da Previdência acabou. E aí vem o seguinte: quais os sinais, os atos que o governo vai tomar nesse sentido? Se ele não tomar, o que a gente pode ter? Subida de taxa de juros. E aí o título desvalorizaria. A questão é o seguinte: sempre foi assim e sempre vai ser assim. Juro sobe, juro cai. E aí você tem que gerenciar dentro de uma estratégia que você acaba definindo, né? Essa atuação mais ativa na curva de juros, esses movimentos, quem acaba por fazer é um gestor de multimercado, que ele tenta, define teses de investimentos e vai lá. Né? Teoricamente, se eu faço isso por conta própria, eu deveria. Tá, qual é a tese que eu vou acreditar? Eu vou acreditar que o Brasil vai cuidar das contas públicas e aí a taxa de juros vai ficar baixa durante muito tempo, fica com o título. Não, o Brasil vai degringolar, a taxa de juros vai subir e tudo mais. Vende agora e espera. Deixa lá no caixa e depois você vai comprar com taxa maior. Então, assim, para não tentar acertar na mosca, diversifica a carteira. Beleza. Mais uma pergunta aqui agora. O Certo. pessoal está na dúvida como é que funciona a questão do consultor, como é que ele trabalha, o que é diferente do gestor aí, que você falou que também trabalha aí dentro da Alfamar. O pessoal ficou um pouco Tá, confuso aí também. tá, vamos lá. Eu vou falar, na verdade é o seguinte, você tem
dentro da Alfamar a gente tem duas estruturas, né? A gente tem a estrutura do planejador financeiro pessoal, tá? E do gestor, tá? A gente não tem a figura do consultor, ok? Que também é uma atividade, tá? Separando um pouquinho, posso falar rapidinho do consultor e do gestor só para as pessoas entenderem, tá? Na verdade, vou falar de todos, que aí o pessoal entende tudo. Vamos lá, vamos começar pelo planejador financeiro. O planejador financeiro, ele é um profissional que é como se fosse um clínico geral. Ele olha tudo do cliente, tá? Inclusive a parte de investimentos. Mas ele é um educador. Ele ensina o cliente com relação aos investimentos e orienta, tá? Olha, você tem que renda fixa funciona assim, multimercado funciona assado, ações funcionam assim, beleza? E ele é seu médico da família. Então ele está lá ao seu lado para te ajudar a tomar decisões relativas a todos esses temas. Então ele olha orçamento, ele olha previdência, seguros, investimentos, questões sucessórias, como é que se lida com dinheiro e tudo mais. Então é um cara que olha o todo, beleza? E esse cara, ele não precisa de uma habilitação profissional pela CVM, tá? Ele pode ter um selo de qualidade, que é o CFP, Certified Financial Planner. Então ele tem um selo de qualidade para atuar. Ele pode ser ele é uma espécie de consultor, mas é um consultor financeiro, tá? Porque existe a figura do consultor de investimentos, que eu vou explicar agora. Ele é um consultor financeiro. Beleza. Você tem aí você entra para atividades, profissões que são regulamentadas, né? Você tem o gerente do banco, o assessor, né? Que são intermediários, tá? São distribuidores. Eles apresentam opções de investimentos para o cliente e o cliente decide o que vai fazer. O assessor, o agente autônomo, ele não pode recomendar, a não ser que seja uma recomendação vinda da corretora. Então ele pode te apresentar, te esclarecer. E como ele será remunerado? Ele será remunerado pelo produto. Tá? O exemplo do farmacêutico que eu dei. Tá? E ele olha o quê? Investimentos. Eu entrei no mundo só de investimentos. O planejador está no mundo amplo. Eu entrei no mundo de investimentos. Beleza, você tem a figura do agente autônomo de investimento e ele geralmente está plugado, linkado a uma corretora. Tá? E aí você tem N corretoras no país que estão desenvolvendo esse trabalho e está em ebulição esse mercado. Tá? Depois tem a figura do consultor, que é um profissional, consultor de investimentos, que é um profissional que orienta o cliente, tá, sobre o que fazer em relação aos investimentos, é remunerado apenas pelo cliente, tá, mas ele não executa, ele só orienta e o cliente vai lá e aperta o botão para executar, ok? É um meio. Aí você tem o terceiro, que é o gestor. O gestor executa. Ele sabe o que vai fazer, ó, conversa com o cliente, tudo mais, beleza, concordo, vou lá e executo. Então, assim, olhando esse ambiente dos investimentos, você tem o distribuidor, que é o agente autônomo de investimento, que pode ser o gerente do banco, tudo mais, que ele te apresenta. Tá? É como se fosse o supermercado, o vendedor da loja. Isso aí, tá lá. Aí você fala, cara, eu não quero lidar com o vendedor da loja, não. Eu quero um consultor que vá lá e me oriente, mas também no final sou eu que decido. Aí ele vai lá com você na loja, compra isso, você olha assim, concordo, não concordo, mas você decide. Beleza. E o consultor é remunerado por você, ó. Vai lá comigo lá no shopping e vou te pagar tantos para você ir lá comigo. Beleza.
E você tem o gestor, você fala, cara, não entendo nada disso aí não, vai lá comprar as coisas para mim, tá? Cada um cumpre o seu papel. A questão de como é que se dá a remuneração é importante por questões de conflito de interesse, né? Mas em geral é isso. Na Alfamar a gente tem a figura do planejador que ajuda o cliente em tudo que se refere à vida dele, é como se fosse um consultor financeiro, tá? E o cliente que deseja delegar os investimentos para nós, que é a gestão, ele fala, cara, legal, você me ensinou a respeito de investimentos, mas eu quero que você Só dirija o carro. Aí a gente aí dirige o toma a carro, direção. toma a Só para direção. falar, já que você está aproveitando aí falando um pouco mais do serviço do Alfamar, a gente já está Uhum. quase terminando a live aí, tá dando 1 hora aí de live. Se você Certo. puder falar aí o que você que trouxe aí de presente aí para os nossos Pra quem está ouvintes, assistindo, né? né? Então vamos lá, pessoal. Falei com o Daniel. Toda live que a gente promove, a gente dá um presente para quem está assistindo, que é o check-up financeiro gratuito. Tá? Então, quem se interessar, clica vai no perfil da Alfamar, manda um direct com o seu celular, tá? Que nós fala que estava participando aqui da live, que nós entraremos em contato para agendar esse check-up financeiro. É como um check-up do médico. Então a gente vai marcar com você, vai ver como é que está a sua saúde financeira e vai dizer como é que você está cuidando das suas finanças. Se você precisa rever alguma coisa ou se está tudo bem, segue em frente. Então, um presente para todo mundo que estiver assistindo. Mais uma vez, manda um direct lá no perfil da Alfamar com o seu celular. Qualquer coisa, se alguém tiver interesse também e conhece a liga, pode estar mandando para a gente recaminha para eles, sem problema Perfeito, nenhum, tá, gente? perfeito, perfeito. E segue a gente lá também. Segue eles lá, curte, o pessoal faz um trabalho bem bacana, se vocês tiverem interesse, eu acho que vale a pena. E Isso no aí. mais é isso. Queria desejar boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Renan. Brigadão por estar aqui, ter se oferecido aí para estar nessa live. Uhum. Uhum. E obrigado pela atenção aí de todo mundo. Eu que agradeço, é um prazer. A gente está à disposição. Acho que o trabalho que vocês estão desenvolvendo na Universidade Federal para promover o mercado financeiro é fundamental. Eu vim de lá e isso não existia, então o fato disso existir mostra como a gente está avançando, né? Então, Sim, certamente a turma que vem por aí vai estar bem preparada e o mercado financeiro brasileiro vai se desenvolver, em especial aqui no Espírito Santo, cada vez mais. bacana, Renan. Brigadão de novo. E agora já Beleza. tá dando um sinalzinho aqui. Tchau, Renan. Boa noite, hein? Valeu, valeu, Daniel. Tchau.